Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Para a gente ver como é que é o futebol, né? Nada melhor do que um dia atrás do outro. Fluminense contra o Vasco dominou, deu show de bola no Vasco. Podia ter feito 3, 4, 5 gols no Vasco, principalmente no primeiro tempo. Depois, faltando 15 minutos, por 3 falhas da defesa, tomamos a virada de 3-2 e saímos com um gosto muito amargo daquele jogo. Um jogo que foi todo do Fluminense. E por vacilo da defesa do time, nas 3 bolas que entraram, tomamos a virada. Ontem o time jogou mal, fez um gol, né, do Castilho, estilo centroavantão mesmo, que a gente não tinha já há um bom tempo, que é na bola aérea, né? Esse desvencilhou do zagueiro que ficou agarrando ele e fez um gol colocando no chão, no lado do goleiro do Atlético Mineiro, que é um bom goleiro, ele não conseguiu nem se mexer para pegar a bola. Mas o Atlético jogou bem, o jogo foi bom, mas o Atlético teve várias chances, principalmente no segundo tempo, por mais uma vez culpa do Zubeldia, que demora a mexer no time. Eu não sei se ele não confia nos jogadores que tem para entrar, porque contra o Vasco os que entraram cansados, pareceu que estavam mais cansados do que os que estavam jogando, mas são jogadores que compõem o elenco, tem que entrar. Então o Atlético no segundo tempo mexeu, teve sangue novo, jogou em cima do Fluminense depois, teve várias oportunidades. A sorte é que em 2 delas os jogadores do Atlético não souberam fazer o gol, e em 2 o Fábio, São Fábio salvou o Fluminense. E aí e o Zubeldia foi mexer aos 41 minutos do segundo tempo, com o time pedindo arrego dentro de campo. O time estava super cansado, não aguentava correr, e o Zubeldia não mexeu, tendo vários jogadores para mexer. Então aí a gente quase toma o gol de empate do Atlético, principalmente o último lance que o Fábio fez um defesaço, mas aí é aquele negócio também, né? O jogador que foi criticado, tem sido criticado por todo torcedor, jogou ontem ainda com os pontos na cabeça, e na minha opinião foi o melhor jogador em campo do Fluminense, que foi o Freitas. É aquele negócio. Vamos ver. E o James continua falhando, né? O homem da sobra, e pula sempre atrasado, pula errado, e quase tomamos gols por causa dele. Vai acabar o James sendo barrado e ficando o Freitas e o Mijan, ou o Freitas e o Ignacio, porque o James está falhando muito nos últimos jogos, e o pessoal, a torcida só fala do Freitas, mas vamos ver o que acontece. Agora o Fluminense vai ter 10 dias, né? Que vai ficar parado, é a data FIFA. 10 dias, o Zubeldia vai ter a oportunidade de recuperar alguns jogadores que estão afastados por contusão, e vai recuperar alguns jogadores. Deve ter uns 2 ou 3 dias de folga aí para os jogadores. Depois vai treinar para recuperar os jogadores, porque depois vai ter uma série, eu acho que não sei se é 18, 19 jogos seguidos aí. São muitos jogos seguidos em 1, 2 meses. Muito jogo mesmo. Vai ser cansativo. Então tem que recuperar bem os jogadores, recuperar os que estão contundidos. Tomara que o Bernal volte logo também, que eu acho que ele faz muita falta ali, apesar do meio campo, Martinelli, Hércules, está bom, né? Jogando bem, mas tem que ter alguém mais para, na hora de mexer, entrar e poder entrar bem, porque quem está entrando realmente não está entrando bem. Mas o Zubeldia tem um tempinho para pensar, refletir e ver que ele tem que mexer antes do tempo. Ou mexer com 40 minutos do segundo tempo, aí mexe 3 ou 4 logo. Mas, 40 minutos do segundo tempo, cara, o time já estava pedindo arrego desde o início do segundo tempo. Esse, na minha opinião,
é o maior defeito do Zubeldia, é demorar tanto para mexer no time. Isso aí passa para os jogadores de todo bom, porque ele não confia neles, cara. Ou é verdade mesmo, ele não confia. Porque aí quando os jogadores entram mal. E até às vezes sem vontade. Que também não é desculpa para isso, que os caras ganham muito bem para estar jogando no Fluminense. Mas o Zubeldia tem que aprender a mexer na hora errada, não segurar tanto para mexer. Para mexer 40 minutos no segundo tempo, porra, não resolve. Só não tomamos um empate, primeiro porque os jogadores do Atlético Mineiro foram incompetentes. Segundo, porque o Fábio salvou e o James salvou uma bola dentro do gol também. E que o Freitas ontem também jogou muito bem. Agora o Guga tomou embaixo das pernas que nem tomou do jogador do Atlético Mineiro. Não se pode ir numa bola de primeira. Tem que fazer a marcação e ir na certa, não ir de primeira. De primeira, indo de primeira, você vai tomar o drible. E tomando o drible, o jogador vai estar sozinho lá, porque ele era o homem da marcação, tomou o drible, ficou para trás, e o jogador do Atlético Mineiro entrou sozinho, cruzou, e só não fez o jogador do Atlético que recebeu a bola, só fez o gol do Fábio. É impressionante, cara. Jogador que joga lateral antigo, jogou só time grande, não saber que você não pode ir de primeira numa bola, tem que esperar a hora certa para dar o bote, não ir de primeira. Mas é uma vitória importante, o Fluminense foi a 16 pontos, ontem o Palmeiras ganhou do São Paulo, né? O Palmeiras foi a 19 pontos, né? E o São Paulo continuou com 16 ao lado do Fluminense. Agora, eu não sei o certo qual. Eu acho que o São Paulo ainda tem um saldo de gol melhor do que o Fluminense. Então, eu acho que o Fluminense está em terceiro lugar, mas tem os jogos de hoje também. O Fluminense pode perder a terceira colocação, além de alguns times que têm um jogo a menos que o Fluminense também. Mas foi importante essa vitória, vai permanecer lá em cima. Se tivesse empatado ou perdido, aí ficaria bem abaixo. Mas foi muito importante essa vitória e vamos ver agora se o Zubeldia nessa parada técnica consegue recuperar e fazer algumas mudanças, que ontem o melhor jogador do Fluminense não jogou bem, é o Lúcio Acosta. O Lúcio Acosta foi mal, errou muito espaço, alguns chutes precipitados, algumas bolas que ele errou, deu contra-ataque para o Atlético Mineiro. Ele ontem não estava bem. E mesmo assim, graças a Deus, o Fluminense venceu. É o que eu falei, o jogo que o Fluminense massacrou, jogou bem, que foi contra o Vasco, perdeu por 3 vacilos. Ontem também vacilou, mas graças a Deus não perdeu. Contra o Atlético Paranaense também jogou melhor, tomou um empate, mesmo o Atlético jogando com a menos, o Fluminense tomou um empate e no final deu sorte que fez aquele terceiro gol do Arana. O Arana ontem provou que está em melhores condições do que o René. Merece ser titular do Fluminense, da lateral esquerda. O Guga, na partida de ontem, eu acho que o Samuel Xavier ainda tem que ser o titular, apesar também de não estar bem. Vamos ver se com esses dias aí, 10 dias de parada aí por causa da data FIFA, se o Samuel Xavier consegue se recuperar também. Aí vamos aguardar, né, para ver se o time treina, se volta bem. Tem até o dia 27 ainda, se quiser fazer alguma contratação interna aqui. Vamos aguardar para ver, né? Mas foi uma vitória importante num jogo que nós não fomos bem, mas o que vale são os 3 pontos. Jogamos muito melhor do que o Vasco e não ganhamos nenhum ponto, pelo contrário. O Vasco é que ganhou os 3 pontos. Mas vamos aguardar para ver, né? Agora vamos falar sobre... Todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson e câncer de próstata, e que eu fico vendendo açaí com minha esposa todo dia, de segunda a segunda, de meio-dia à meia-noite. Aí de manhã eu queria fazer alguma coisa
eu fico vendo os youtubers, né, que falam sobre o Fluminense, porque eu não tenho ninguém infiltrado lá no Fluminense para me falar sobre o que está acontecendo lá. Então eu vejo os YouTubes esses que eu confio, e veio aqui, né, pedir a sobrinha da minha esposa, né, a Monique, para me ajudar a fazer o canal. Fez o canal comigo, só que eu não sei fazer quase nada aí daqui na internet, né, no YouTube. Aí eu venho e comento sobre o que os YouTubers que eu confio falam, e falo que foram eles que falaram isso. E eu pensei de não ter nem 50 inscritos, mas estou com 353, não, 300 não, 753 inscritos, graças a Deus. Aí me empolguei e estou pensando em chegar até o meio do ano, até junho, com 1.000 inscritos. E para isso conto com o apoio de todos vocês, inscritos ou não. Os inscritos, que eu tenho feito amizade, tenho conversado com vários durante o dia, por favor, continue dando like, compartilhando, dá um hype para melhorar o canal, e peço seus amigos para se inscrever também, dar o like, compartilhar o canal. E quem não está inscrito, mas que gosta de assistir meus vídeos, os vídeos do nosso canal Sênior Flor, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe, e peço seus amigos para se inscrever e dar o like e compartilhar também. Assim vocês vão ajudar o YouTube a espalhar nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Agradeço de coração a todos que se inscreveram, que estão se inscrevendo, que ainda vão se inscrever no nosso canal. E a outra parte em relação a Pix, quem quiser colaborar, tem 2 Pix, né? Um Pix é o e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de parto. Os 2 Pix são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Esses 2 são do Banco PicPay, como eu falei anteriormente. Se vocês quiserem colaborar, eu agradeço desde já. Tem o terceiro, que é do Banco Pan, que é o número do meu celular, é 21 9661 27603. 21 9661 27603. É Paulo Roberto. Esse é no Banco Pan. Se vocês puderem colaborar, qualquer valor, desde que seja de coração e que não faça falta para nenhum de vocês, eu agradeço desde já. Que Deus ilumine o caminho de todos nós, e que nós todos tenhamos um bom domingo hoje. Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.